Bom dia, meu povo querido de Elísio Medrado. É um prazer muito grande voltar a essa praça, utilizar o microfone, sobretudo quando temos a oportunidade de trazer mais um benefício para essa cidade. Eu gostaria de pedir um minuto da atenção de vocês para começar agradecendo a esse grupo forte, porque sozinho ninguém consegue nada. E graças a Deus nós temos um grupo forte, nós temos um grupo unido, e é a união, prof. É a união, meus amigos vereadores, que faz com que qualquer prefeito consiga trabalhar e consiga mostrar o resultado para a população da confiança que foi dada nas urnas. Eu tenho trabalhado incansavelmente. Ninguém sabe a dificuldade que nós estamos passando para reerguer o nome nessa cidade. Ninguém sabe a dificuldade que é você chegar lá fora e ser chacoteado e ser confundido. É o prefeito da cidade que anda nas páginas dos jornais. É o prefeito que foi preso. É o prefeito de uma cidade que foi encontrado na lama. Mas graças a Deus, com muito trabalho, com muita dedicação e sobretudo com muita honestidade e respeito a cada centavo dessa prefeitura, nós vamos tirar Elísio Medrado da lama e nós vamos colocar essa cidade novamente. Apanhado, meu prefeito! Apanhado, meu prefeito! Engraçado, gente boa. São 5 meses de mandato. São apenas 5 meses, Rogério. Mas eu dizia a você, no seu gabinete, fizemos a reforma, Rogério, das 21 escolas dos municípios, das 21 escolas do município, e mais uma creche. Construímos uma creche nova para funcionar, anexo à creche que já existia no nosso município. Ninguém sabe a dificuldade. Ninguém sabe a dificuldade que é para uma prefeitura pequena como a nossa reformar ao mesmo tempo 21 escolas e construir uma creche nova. Ninguém sabe a dificuldade que é, ao mesmo tempo que estamos reformando todas as escolas, reformar a pavimentação da cidade, porque o calçamento estava solteiro, Rogério, e estava tendo acidente todo dia. Ninguém sabe o que é, ao mesmo tempo que estamos fazendo isso, reformando as praças da nossa cidade, todas ao mesmo tempo, sem privilegiar nenhum. Todo esse trabalho, sem atrasar, Rogério, um único dia de salário de funcionário. É verdade! O meu compromisso na campanha, eu comecei a cumprir em janeiro, com toda a dificuldade que tivemos para recadastrar os funcionários, porque todo tipo de ilegalidade nós encontramos dentro daquela prefeitura. Todo tipo de ilegalidade nós encontramos ali. E fizemos o recadastramento dos funcionários. E já no mês de janeiro, no início de fevereiro, todos os funcionários receberam seu salário já na conta bancária, com seu cartão, para acabar com aquela humilhação que existia na porta da prefeitura para o funcionário receber salário. Mas é com muita dificuldade, meus amigos. E é por isso que é com muita humildade que eu quero pedir, mais uma vez, a ajuda, a compreensão, a ajuda de cada um de vocês, porque sozinho o prefeito não é nada. Se o povo não compreender, se o povo não colaborar, se o povo não ajudar,
o prefeito não vai para lugar nenhum. E é por isso que eu estou aqui para entregar mais esse benefício para a população de Elis Medrado. Esse prefeito é orgulho do Brasil, porra! Desculpa a minha expressão, não é uma porra. Você sabe a luta que tivemos. Você sabe a luta que tivemos em Brasília. Você sabe a luta. Você sabe, Rogério, a luta que tivemos em Brasília para recuperar essa rede escavadeira. Minha gente, a presidenta Dilma garantiu para todos os municípios com menos de 50 mil habitantes uma rede escavadeira e um patrão para trabalhar pelo povo. Mas o ex-prefeito dessa cidade, depois de derrotado nas urnas, tirou o nome de Elis Medrado, descadastrou o nome do nosso município para não receber a patrão e a rede escavadeira, só para prejudicar a nossa administração. Tivemos em Brasília, fui pessoalmente conversar com o ministro do Desenvolvimento Agrário, levei toda a papelada, levei toda a documentação que mostrava a corrupção que existia na prefeitura de Elis Medrado. Mostrei ao ministro e pedi humildemente. Eu disse a ele: ministro, ajude o jovem prefeito. Ajude, ministro. O prefeito que está com vontade de acertar. E o ministro chamou o seu assessor, mandou consultar o sistema e Elis Medrado estava fora. Mas ele pegou o telefone na mesma hora e me disse: Rogério, me fazendo chorar lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele disse: Júnior Andrade, eu não lhe conhecia, mas eu conheço seu pai, eu conheço a Luiz Andrade. Eu conheço a Luiz Andrade e sei que é um homem de valor, é um homem de respeito, é um homem de trabalho. E disse ao assessor: bota o nome de Elis Medrado, bota o nome de Elis Medrado, que Elis Medrado vai receber sim a rede escavadeira e vai receber a patrão, Rogério. Está garantida pelo governo federal até o mês de agosto e nós não vamos descansar enquanto a gente não conseguir entrar de novo nessa passa, dessa vez pilotando uma patrão nova para a nossa população. Cadê o Dinho? O Dinho vai ter que me ensinar a pilotar a patrão também, viu? Eu vou querer entrar pilotando a patrão também. Minha gente, muito obrigado. Que Deus ilumine e abençoe os corações de cada um de vocês. E eu peço mais uma vez o apoio, a ajuda e a compreensão desse povo, porque passo a passo nós vamos fazer de Elis Medrado uma cidade feliz de novo. A festa de São João está vindo aí, com muita dificuldade, com muita matemática, com muito cuidado com o dinheiro público. Nós vamos fazer a maior festa de São João que a Elis Medrado já viu. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Nossa, gente! Rogério está me lembrando que ontem foi aniversário do meu velho pai. E ele tinha que estar aqui hoje para receber esse presente como cidadão de Elis Medrado, que ele é também. Mas infelizmente ele não pôde estar presente porque está acompanhando meu sobrinho que está internado no hospital em Salvador, e ele foi dar um apoio à minha irmã nesse momento de dificuldade. Mas ele vai ver as fotos, ele já me ligou hoje umas 40 vezes querendo saber onde era que estava a máquina e como era que estava o povo, se o povo estava feliz, se o povo estava comemorando. E eu disse a ele: fique tranquilo, meu pai, que o senhor entregou a sua cidade nas mãos de alguém que não vai conseguir, mas vai tentar honrar o seu nome e fazer mais do que o que o senhor fez.